Olá, tudo bem? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Hoje, o que está acontecendo na igreja evangélica é uma coisa tão extraordinária ao ponto de as pessoas estarem ali arraigadas naquela teologia do medo. É muito fácil eu chegar aqui e começar a pregar para vocês dizendo o seguinte: olha, ou vocês vêm para a igreja nessa quarentena, ou vocês vêm para a igreja, sejam fiel a Deus, ou vocês vão morrer e pegar coronavírus, ou vai acontecer um problema na sua vida. Ou vocês sejam fiel no dízimo, ou então o devorador, o gafanhoto devorador, vai destruir você e a sua família. É muito fácil eu chegar aqui e usar a teologia do medo para que deixar vocês ali com medo e então começarem a ir para a igreja, a devolverem os seus dízimos, a entregarem suas ofertas, a não faltar nos cultos de sábado, de domingo, de quarta-feira, ou nos cultos de oração, estarem sempre no culto porque vocês estão ali alienados com uma teologia que não existe na Bíblia. A teologia do medo. Essa não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é uma graça, uma salvação de graça, como diz lá no livro de Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é salvo pela graça, independentemente das obras da lei. Hoje, a igreja se encontra nas mãos de pastores, de bispos, de padres, de pais de santos, de rabinos. Hoje, a igreja se encontra na mão de apóstolos, de pessoas, de homens. O que Deus quer é libertar a igreja da mão de pastores. O que Deus quer é libertar a igreja da mão de apóstolos, de bispos, e sim, essa igreja ser entregue ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, devemos seguir e servir somente a Ele. E alguém pode dizer o seguinte assim, realmente, eu fui numa igreja, e nessa igreja ali o pastor, a pessoa que estava pregando, pregou ali uma pregação que eu fiquei com medo de ir para o inferno, fiquei com medo de perder o meu emprego, fiquei com medo de perder a minha saúde, a minha família. Então eu comecei a seguir aquela igreja, mas depois de algum tempo eu percebi que não era desta maneira. Será que eu estou falando para alguém que se encontra nessa situação, que começou a seguir a Jesus por medo? Ora, se eu falo para alguém aqui que começou a servir a Jesus, começou a entrar numa igreja, uma certa doutrina, por medo de alguma coisa, quem sabe por medo de perder a saúde, perder a esposa, o namorado, ou a namorada, perder o seu dinheiro, eu não sei. No qual foi o medo que fizeram para vocês? Eu só sei dizer o seguinte, se você começou a servir a Deus por medo, você começou a servir a Deus errado. O único motivo, você vai ouvir aí muitos pastores colocando muitos motivos para servir a Deus. Mas vou mostrar apenas um. E é o único que existe na Bíblia, na palavra de Deus, é o único motivo. E esse motivo é o amor. Se não adianta você seguir a Deus por medo, por emoção, ou por trocar outra coisa, que você não vai até o final. E não vai dar certo. Um dia você vai se decepcionar, um dia você pode se afastar. Então, Deus não é um Deus tirano, que está sentado num trono ali, disposto a castigar o pecador no momento que ele peque. Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. Ele ama muito você, ama a mim, ama você. Então, essa teologia que estão pregando nas igrejas evangélicas, hoje no Brasil, no mundo, já chegou no Brasil, essa teologia do medo é uma teologia satânica, diabólica. Tudo isso leva a uma coisa, para que as pessoas sejam alienadas de líderes religiosos, de pastores, de bispos, de apóstolos, para que estejam ali, sejam como se fosse como se diz uma palavra popular, de fala muito popular ali, sejam gados dos pastores, sejam ali, estão ali alienados dos líderes religiosos, dos apóstolos, dos bispos, etc. Por quê? Porque se não forem fiel nos dízimos,
Se não for fiel nas ofertas, Deus vai castigar você. O devorador vai pegar você. Você vai gastar, você não devolve o dízimo, vai gastar dinheiro na drogaria, na farmácia. O seu carro vai capotar, você vai perder o emprego. Então começam a fazer medo. Olha, se existe algum motivo de eu servir a Deus, esse motivo é o amor. Eu tenho sim que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas leis, nas normas, nos mandamentos, mas não por medo. O que a Bíblia diz em João 15, 15, desculpe. O que diz lá? Se me amas, guardas os meus mandamentos. Então, tudo que nos leva a servir a Deus, esse motivo deve ser o amor a Deus, não o medo. Pastores que estão fazendo medo para as pessoas servirem, para que as igrejas sejam lotadas, estejam ali todo o tempo, muita gente, com muitas ofertas, fiel no dízimo, fiel nas ofertas, por medo. O único interesse desses pastores aí é o financeiro, é os bens financeiros, é o dinheiro dos fiéis. Não estão olhando para a alma da pessoa. Não quer nem saber se a pessoa é feliz ou não feliz, se está salva ou não está salva. Devolver o dízimo às ofertas já está ótimo, está bom demais. Queridos, Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Agora alguém pode falar assim, quer dizer, então, que não é para mim servir a Deus? Preste atenção que eu vou falar aqui. Quando eu digo para você que você pode servir a Deus na sua casa, no bosque, numa praça, fazer um culto ali com a família, quem sabe ali num lugar com a sua família, em qualquer canto, você pode servir a Deus ali. Não necessariamente na igreja. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou dizendo que Deus, quando a Bíblia diz, quando há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente ali. Deus está presente. A igreja não é um templo de 4 paredes, onde vamos lá se reunir. Nós aproveitamos esse espaço porque tem mais espaço para nos reunir, ok? Tem alguém já preparado para nos ensinar, alguém que é especialista, estudou, buscou a Deus, jejuou e está ali com a mensagem para levar a palavra de Deus ali. Então, é por isso que vamos na igreja, num templo. Mas a igreja somos eu e somos você. Ela nunca fechou e nunca vai fechar. Então, quando eu chego com essa teologia dizendo para alienar os membros da minha igreja, dizendo que você tem que vir para a igreja. Por que não está vindo para a igreja? Qual o seu motivo de não estar vindo para a igreja? Por que você não está vindo? Não está devolvendo os dízimos, não está devolvendo oferta, você não está fazendo um trabalho missionário. Olha, você pergunta dessa pessoa se ela está fazendo um trabalho missionário? Você pergunta dessa pessoa se ela está orando em casa? Você pergunta dessa pessoa se ela está em comunhão com Deus diária? Ou você pergunta, sabe por que ela não está vindo na igreja? Então, qual é o interesse dos pastores, dos apóstolos, em querer encher suas igrejas, lotar suas igrejas? O único interesse que eu digo para vocês, a maioria desses líderes religiosos é a ganância pelo dinheiro, é a ganância pela riqueza, pelo dinheiro. Então, a Bíblia nos ensina que devemos servir a Deus por amor. Será que nesse momento eu estou falando para alguém que começou a servir a Deus por medo, quem sabe por uma emoção, quem sabe por outra coisa, por causa tinha uma garota lá na igreja, tinha um rapaz lá na igreja, aquele pastor é muito legal, olha, as músicas foram muito lindas, eu me adaptei naquela igreja, eu gostei do ambiente. Meu querido, não existe outro motivo para você entrar para os caminhos de Deus que não seja o amor. Se você foi por qualquer outro motivo que não tenha sido amor, queridos, você vai decepcionar. E muito em breve, você vai sair da igreja. Vai sair e abandonar as fileiras do Senhor, dos soldados da fé, dos cristãos verdadeiros. Sabe por quê? Porque o amor não existe preço. Não é porque Deus me deu uma boa casa, uma boa esposa, lindos filhos que eu estou servindo a Deus. Não. Eu estou servindo a Deus porque eu amo a Jesus. Então, eu amo a Deus. É por isso que nós devemos servir a Deus. Porque Deus me deu uma ótima casa. Eu estou servindo a Deus. Meu querido, você está servindo a Deus pelos motivos errados. Esse não é motivo. Então, existe hoje no Brasil a teologia do medo.
que está deixando a igreja alienada, e nós devemos, que conhecemos as Escrituras, devemos libertar a igreja de Deus dos pastores, dos padres, dos bispos, dos apóstolos e entregá-las a Jesus. Devemos libertar a igreja de Deus e entregar a Jesus. Se você então ainda está alienado a alguma igreja, alguma doutrina, algum pastor, ama mais ele do que a Jesus, querido, abandone isso. Devemos amar mais a Deus. Respeitar os pastores devemos, amar os pastores devemos, nossos líderes devemos, mas não ser alienados. Meu pai sempre dizia o seguinte: não é porque nós somos crentes que nós vamos ser besta. Não. Nós somos crentes, cristãos, mas não somos bestas. Não é porque eu sou crente que eu tenho que... pode me humilhar e pode fazer tudo o que eu quero, porque... Não, queridos. Cristão é uma coisa, ser besta é outra. Ou vocês acham que Jesus era besta? Me diz o que Jesus fazia ali. Ele usava na lata da pessoa. Quando Jesus falava alguma coisa, o que ele fazia? Salvo no dia do quê? Da sua morte, que ele ficou ali muda como ovelha. Mas você não vai ver Jesus não respondendo nenhuma pergunta. Todas as perguntas que responderam, Jesus estava ali na lata, respondendo nas pessoas ali, respostas.